Olá pessoal, nesta aula nós iremos estudar as doenças do sistema respiratório. As doenças respiratórias são doenças que podem afetar estruturas do sistema respiratório, como a boca, o nariz, a laringe, a faringe, a traqueia e o pulmão. Elas podem atingir pessoas de todas as idades e na maioria das vezes estão associadas ao estilo de vida e qualidade do ar. Ou seja, a exposição do organismo a agentes poluentes, produtos químicos, cigarro e até infecções por vírus, fungos ou bactérias. Dependendo da sua duração, as doenças respiratórias são classificadas como agudas, são aquelas que têm início rápido, duração com menos de 3 meses e o tratamento é curto. E crônicas, são doenças que têm início gradual, duram mais de 3 meses e muitas vezes é necessária a utilização de remédios por longos períodos. Algumas pessoas podem nascer com uma doença respiratória crônica, que, além das causas externas, podem ser genéticas, como por exemplo a asma, enquanto que as doenças respiratórias agudas, elas surgem mais frequentemente a partir de infecções do sistema respiratório. Principais doenças respiratórias crônicas. A rinite crônica. A rinite crônica é uma inflamação da parte interna do nariz que, em alguns casos, é causada por uma alergia a pelo de animais, pólen, mofo ou poeira, sendo conhecida como rinite alérgica. No entanto, a rinite também pode ser causada por poluição do ambiente, alterações rápidas do clima, estresse emocional, uso excessivo de descongestionantes nasais ou ingestão de alimentos picantes, e nestes casos é conhecida como rinite crônica não alérgica. Os sintomas. Os sintomas da rinite crônica alérgica e não alérgica são basicamente os mesmos, incluindo espirros, tosse seca, coriza, nariz entupido e até dor de cabeça. A coceira no nariz, olhos e garganta é muito comum quando a rinite crônica é causada por alergia. O que fazer no caso da rinite crônica? Deve-se consultar um médico especialista, no caso o otorrinolaringologista, para confirmar o diagnóstico e iniciar o tratamento adequado, que é baseado principalmente no uso de antihistamínico e sprays nasais. Em alguns casos, o médico pode indicar cirurgia, mas é raro, sendo normalmente indicado quando os outros tratamentos não são mais eficazes. É recomendado que pessoas que sofrem de rinite crônica alérgica e não alérgica evitem contato com fumaça de cigarro, uso de tapetes e pelúcias, mantenham a casa arejada e limpa e lavem as roupas de cama com frequência e em água quente. A asma. A asma é uma doença muito comum em crianças do sexo masculino e ocorre devido a uma inflamação das partes internas do pulmão, provocando inchaço e reduzindo a passagem de ar nessas estruturas. Por isso, os principais sintomas são falta de ar, dificuldade para respirar, tosse sem catarro, chiado no peito e fadiga. A causa da asma é desconhecida, mas sofrer com alergias, ter pai ou mãe com asma, ter tido outras infecções respiratórias e estar exposto à poluição do ar podem estar relacionados com o surgimento de crises asmáticas. O que fazer? A asma não tem cura, por isso é importante realizar acompanhamento com o pneumologista, que é o médico especialista nesta doença, e utilizar medicamentos indicados. Fazer exercícios respiratórios com o auxílio de fisioterapeuta podem também ajudar. É indicado que a pessoa com asma se exponha o menos possível aos produtos que provocam crise asmática. DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. É um conjunto de doenças pulmonares que obstruem a passagem de ar nos pulmões. As mais comuns são enfisema pulmonar,
Acontece quando a inflamação obstrui estruturas no pulmão parecidos com sacos de ar, que são, no caso, os alvéolos pulmonares. A bronquite crônica ocorre quando a inflamação obstrui os tubos que levam ar para os pulmões, no caso os brônquios. Pessoas que fumam ou que estão expostas a produtos químicos por muito tempo são as mais propensas a desenvolver este tipo de doença. Os sintomas mais comuns incluem tosse persistente há mais de 3 meses, com catarro e falta de ar. O que fazer? É recomendado procurar atendimento de um médico especialista, no caso um pneumologista, pois as doenças não têm cura, mas é possível controlar os sintomas. Alguns medicamentos que poderão ser indicados pelo médico são os broncodilatadores e os corticóides. Além disso, parar de fumar e reduzir a inalação de agentes químicos evitam que essas doenças piorem. Sinusite crônica. A sinusite crônica acontece quando os espaços vazios do nariz e também da face ficam obstruídos por causa de muco ou inchaço por mais de 12 semanas e não melhoram mesmo com a realização do tratamento. As pessoas que têm sinusite crônica sentem dores na região do rosto, sensibilidade nos olhos, nariz entupido, tosse, mau hálito e dor de garganta. Pessoas que já trataram de sinusite aguda, que tenham pólipos nasais ou desvio de septo, estão mais propensas a desenvolver este tipo de sinusite. O que fazer? O médico especialista, que é o otorrinolaringologista, é o mais indicado para acompanhar pessoas que têm esse tipo de doença. O tratamento para sinusite crônica consiste no uso de remédios como antibióticos, anti-inflamatórios, corticoides e antialérgicos. Tuberculose. A tuberculose é uma doença contagiosa causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, mais popularmente conhecida como bacilo de Koch. Esta doença afeta os pulmões, mas dependendo do grau, pode afetar outros órgãos do corpo, como rins, ossos e coração. No geral, esta doença causa sintomas como tosse com mais de 3 semanas, tosse com sangue, dor para respirar, febre, suor noturno, perda de peso e falta de ar. Entretanto, algumas pessoas podem estar infectadas com a bactéria e não apresentar sintomas. O que fazer? O tratamento para tuberculose é indicado pelo médico pneumologista e é baseado no uso de uma combinação de vários antibióticos. Os remédios receitados pelo médico devem ser tomados conforme orientação e geralmente o tratamento dura por mais de 6 meses. Lembrando que a tuberculose tem cura. Se você fizer o tratamento completo, você poderá ser curado da doença. Principais doenças respiratórias agudas. Essas doenças normalmente estão ligadas a algum tipo de infecção do sistema respiratório. Essas doenças surgem rapidamente e devem ser tratadas e acompanhadas por um médico. A gripe. A gripe é uma infecção causada pelo vírus influenza e dura em torno de 7 a 10 dias. Os sintomas da gripe são conhecidos como tosse, dor de cabeça e febre e também coriza. Geralmente no inverno as pessoas ficam em locais aglomerados, por isso os casos de gripe aumentam. O que fazer? Na maioria das vezes os sintomas da gripe melhoram com o tratamento em casa. Entretanto, as crianças, idosos e pessoas com imunidade baixa devem ser acompanhadas por um clínico geral. O tratamento da gripe é baseado no uso de medicamentos para aliviar os sintomas, ingestão de líquidos e repouso. Atualmente existem campanhas de vacinação contra a gripe pelo SUS para pessoas com mais riscos de contrair a doença, mas também está disponível em clínicas particulares. A pneumonia é uma infecção que atinge os alvéolos pulmonares que funcionam como sacos de ar.
Essa doença pode atingir um ou os dois pulmões e é causada por vírus, bactérias ou fungos. Os sintomas da pneumonia podem variar de pessoa para pessoa, principalmente se for criança ou idoso, mas em geral são febre alta, dor para respirar, tosse com catarro, calafrios e falta de ar. O que fazer? É preciso consultar o clínico geral ou pneumologista, pois a pneumonia pode piorar se não tratada. O médico irá receitar medicamentos que têm a função de eliminar a infecção, que podem ser antibióticos, antivirais ou antifúngicos. Além disso, o médico poderá receitar alguns medicamentos para aliviar a dor e reduzir a febre. Algumas pessoas têm maior risco de sofrer com a pneumonia, como crianças menores de 2 anos, adultos com mais de 65 anos, pessoas com imunidade baixa ou alguma doença ou que estejam em tratamento com quimioterapia. Por isso, nestes casos, ao surgirem os primeiros sintomas da doença, é importante procurar atendimento médico o quanto antes. Covid-19. A Covid-19 é uma doença respiratória aguda causada pelo vírus SARS-CoV-2 que atinge o sistema respiratório e que pode levar ao aparecimento de sintomas até 14 dias após a infecção. Inicialmente, os sintomas da Covid-19 são semelhantes aos da gripe. No entanto, à medida que o vírus se multiplica no organismo, pode haver perda de olfato e paladar, dor no peito e dificuldade para respirar. O que fazer? Em caso de suspeita, fique em casa por 14 dias e só procure um hospital se o problema se agravar. No caso de sintomas leves, fique de repouso, hidrate-se bem, mantenha uma alimentação saudável e, se precisar, recorra a medicamentos como antitérmicos e analgésicos para aliviar os incômodos. Bom, gente, assim finalizamos nossa aula. Espero que todos tenham compreendido. Um forte abraço e até a próxima.